seja bem-vindo ao lançamento do EcoCast. Um podcast que nasce para a gente ecoar histórias reais e histórias que geralmente ficam ocultas nos bastidores dos negócios e das nossas vidas. Nesse podcast, a gente traz à tona verdades e decisões que moldaram caráter, construíram negócios e fazem com que a gente esteja aqui, prontos para aprender, para realizar uma troca muito rica e que você aí vai estar aproveitando esse conhecimento, eu tenho certeza. Esse podcast existe justamente para que a gente ecoe histórias como a que a gente vai ouvir aqui hoje da nossa convidada, que muito além de uma cliente, ela é uma amiga querida de muitos anos e que veio aí percorrendo mais de 600 quilômetros para estar aqui com a gente hoje. E antes de apresentar a convidada que está aqui comigo hoje e contar brevemente aqui o currículo dela, eu não poderia deixar de mencionar as empresas que tornaram possível esse projeto de acontecer e que apoiaram e patrocinaram o EcoCast. A gente tem aqui como empresas patrocinadoras e apoiadoras o Grupo Caide, com a Conecta Imóveis, com a Clube Turismo, com a Letos Experiências e com a Acreditar Desenvolvimento Humano e a Kingdom High Performance. Obrigada a você que está aqui assistindo esse podcast conosco e lembra de já curtir esse vídeo e se inscrever no nosso canal caso você ainda não esteja inscrito. Mas agora, bora comigo conhecer um pouco mais da nossa convidada. Eu recebo aqui hoje uma convidada muito especial, que ela aí viajou mais de 600 quilômetros só para poder estar aqui com a gente, compartilhando um pouco mais da sua história. História essa que viralizou já nas redes sociais nos últimos meses e impactou muitas vidas no Brasil e no mundo. Essa história, ela é marcada por diversos momentos desafiadores e que no dia de hoje eles vão nos inspirar. Porque por mais difícil que eles foram, como a perda de 4 filhos, um tratamento oncológico nesses últimos anos e no meio desse tratamento um divórcio, e quando se nada mais bastasse desses desafios, ainda enfrentou a maior enchente histórica que o Rio Grande do Sul já teve e está pronta para recomeçar. E é com base nesse recomeço e nessa história real, eu tenho aqui comigo hoje a Liz Cristine Soares. Seja bem-vinda ao EcoCast. Obrigada, Anne, você é o convite. Liz, a tua história, ela impactou muitas vidas, né? E para que ela pudesse ter esse impacto, ela precisou ser compartilhada. E quando a gente faz isso, muitas vezes a gente revive todos esses momentos de fragilidade, momentos de dor. Como foi para você reviver tudo isso para estar aqui com a gente hoje e para desenvolver toda a trajetória que tu teve aí de palestras pelo Brasil, escrevendo livros, criando eventos para reunir aí mulheres? Como é para você precisar reviver esses momentos? Anne, eu não vou dizer para você que ao percorrer, viajar por toda essa trajetória, em alguns momentos não existe partes que são revistas e que geram sentimentos. Isso é natural, nós somos seres humanos. Mas existe algo muito maior, que é um propósito. O propósito, ele nos move, ele é o combustível, né? E quando a gente tem consciência de que a gente carrega algo muito precioso e que a gente tem essa missão de passar isso para melhorar a vida das outras pessoas, isso se torna muito maior. Então, reviver todos esses momentos com o propósito de mudar e transformar vidas, motivar pessoas, é completamente diferente do que você reviver situações para te limitar, né, para sofrer. Então, esse olhar do propósito fez com que eu pudesse subir aos palcos e fazer uma palestra falando e exemplificando a minha história com muito amor, com muita gratidão. Né? Esses ensinamentos da minha vida, sim, tiveram momentos de grandes desertos, mas ao longo da vida eu consegui encontrando ferramentas e formas de sobressair e de encontrar sentido para tudo isso. E eu soube, com a gente conversando anteriormente, que com tudo isso você também veio desenvolvendo um método, né? E esse método ele surge diante de todos esses desafios,
mas a forma como você enfrentou todos eles, que é justamente isso que você trouxe, né? Que a gente precisa aí acreditar que as coisas elas vão ser melhores e com estratégias e com um caminho aí a perseguir. Como que esse método, ele se diferencia de mentorias genéricas que a gente encontra no mercado? Eu gosto de dizer que, antes de dizer que é um método, esse compilado, né, de conteúdos, ele é mais do que um método, ele é mais do que um curso, ele vai muito além de uma mentoria. Ele é nada mais, nada menos que todo o meu legado. A perda do meu primeiro filho foi em 2004, hoje, 2026, está fazendo o quê? 22 anos que o meu filho partiu. E a partir daquele momento ali começou todas as situações e as diversidades que eu tinha que enfrentar, o processo que eu tive que passar para chegar até aqui. Obviamente, todas as escolhas que eu fiz ao longo dos momentos difíceis foram muito determinantes para estar aqui contigo hoje. E em qualquer lugar que eu estive, né? E eu vejo muito como um mapa que eu tenho um grande desejo de compartilhar com o maior número de pessoas, para que as pessoas possam aprender exatamente o que eu aprendi em todos esses desafios que você rapidamente mencionou, sem ter que passar por tudo que eu passei. Isso para mim faz muito sentido. Então esse método, ele é um legado, ele é tudo que eu aprendi compactado. E ao longo das experiências em palcos e em viagens pelo Brasil, e através dos feedbacks, tanto das palestras quanto dos livros, eu vi o quanto a necessidade das pessoas de quererem organizar tudo isso que era mencionado. Elas queriam uma fórmula. Essa fórmula, ela não existe. Eu digo sempre que esse método, ele precisa, antes de qualquer coisa, antes até mesmo de existir uma pessoa adquirindo ele, precisa ter uma forte e sincera decisão. Porque lá atrás, quando eu decidi viver os meus recomeços, eu tomei uma decisão, Anne. E eu tomei uma decisão em cada um desses momentos. Eu poderia ter chegado na segunda ou na terceira pedra e ter desistido dessa decisão, de colocar a exaustão. E é exatamente nessa exaustão que hoje pode ser uma pedra, 2 pedras na vida de todas essas mulheres que estão nos assistindo, que o método entra. Ele é justamente para essas mulheres que estão realmente cansadas. O método, ele entra não para que você seja forte. Ele entra quando você já não tem mais força para se sustentar. Quando a força já acabou. E ele é um método que não é algo que eu tirei dos livros, não é algo que eu vi em algum lugar. Ele traz uma essência, ele traz uma grande verdade, porque é o percurso que eu fiz, é a caminhada que eu percorri. E eu sei, eu tenho autoridade para falar sobre o que está nesse método. Então ele se diferencia por isso, pela coerência também, porque eu vivo exatamente tudo aquilo que está ali. Eu não deixei de passar por adversidades. Essas são as adversidades mais fortes, vamos dizer assim. Mas a vida de todas as pessoas, ela é uma sequência de momentos bons e momentos com dificuldades e momentos em que a gente precisa ser forte e decisivo, mas também existem flores no meio desse caminho. E isso é importante também dizer nesse método, porque eu tive as minhas flores ao longo desse percurso, mas nesses momentos decisivos eu tive que me manter dentro dos meus valores. E é por isso que eu tenho tanto carinho de estar aqui falando sobre esse método. E através dos feedbacks das palestras eu vi que precisava nascer algo exatamente como a gente está trazendo agora. É super importante isso que você trouxe, né? E tudo aquilo que você compartilha com as pessoas. Porque eu conheço a tua história e eu sei o quanto é desafiador, mas mais do que desafiador, é o quanto você sempre encarou isso de forma positiva e agradeceu. Nos momentos em que qualquer um teria desistido, você agradeceu. A gente, sociedade, foi criado, né, para existir mulheres fortes, mulheres guerreiras, mulheres que precisam bater no peito e levar tudo sozinha e conseguir
ser independentes. Muitas vezes a gente viu nossos antepassados, nossas mães, nossos avós, dependendo muito forte de uma pessoa, principalmente financeiramente ou algo assim, e isso fez com que a gente viesse numa geração de mulheres guerreiras, mulheres que precisavam enfrentar aqui tudo, bater no peito e dizer: eu vou em frente, eu sei como vai e vai na força do meu braço, né? Como é para você ter vencido essa barreira de um dia também ter, de certa forma, pensado que, nossa, mas eu sou muito guerreira, eu tô conseguindo fazer e tudo mais, e aqui você hoje encontrou forças no meio disso para entender que poderia desenvolver isso de outra forma, pedir ajuda, entender que a gente não precisa ser a mulher forte a todo tempo. O que você diria para essas mulheres que estão aqui nos assistindo também e que por vezes elas entendem que elas são e reafirmam que elas são mulheres guerreiras, que elas precisam ter essa força e que mostrar fragilidade seria uma fraqueza, quando nem sempre. Eu gosto muito de falar justamente com essas mulheres, né? Nessa audiência, quero falar para vocês profundamente que eu já fui essa mulher. Se você hoje é assim, eu digo para você que eu também já fui. E eu sempre brinco, né? Hoje eu não quero mais ser guerreira, eu quero ser herdeira. Gente, a minha história, ela é pura prova de que é muito mais fácil a gente ceder. É muito mais fácil que a doçura, o singelo, o pedir ajuda, o rendimento. Não querer levar mais as coisas na força do braço. E isso tem muito o nosso método. Vocês vão ver uma parte em que vocês vão ver muito o primeiro passo, o segundo passo, sendo muito na força do braço. Mas existe ali também uma luz que eu encontrei há anos atrás e que fez muita diferença na minha vida, Anne. E que eu comecei a não fazer mais as coisas na força do braço. E as coisas fluíram muito mais. E eu consegui, inclusive, ponderar o meu feminino. E é por isso, muitas vezes, que quando eu pensava nessa mentoria, ela precisava vir algo muito forte buscando a virtuosidade. Porque hoje, quando a gente fala virtuosidade, as pessoas têm uma impressão errada do que é ser virtuosa, né? Precisamos resgatar mais o nosso feminino. Precisamos resgatar mais coisas que nos tragam tranquilidade. O que é para ti hoje ser uma mulher virtuosa? Uma mulher virtuosa é uma mulher que sabe equilibrar hoje o seu tempo, sabe equilibrar a sua família, sabe fazer uma contemplação do dia a dia, da rotina. É uma mulher que não murmura, é uma mulher que sabe agradecer. São tantas características que eu poderia trazer para você aqui de mulher virtuosa, que está lá no nosso método, né? Mas é interessante também você fazer uma breve pesquisa aí e ver quantas atribuições são dadas a uma mulher virtuosa e o quanto que muitas vezes as mulheres estão longe disso, mas em contrapartida elas estão muito próximas do burnout, da exaustão. Será que vale realmente a pena a gente querer tomar conta de tudo? Será que vale realmente a gente querer estar sempre correndo atrás da máquina? Não só isso, mas também de cumprir com o que as outras pessoas esperam de nós, das expectativas, das comparações. A gente passa muito tempo. Eu vou te dizer isso não somente pelo método, mas também pelo meu diagnóstico do câncer. Existem coisas que a gente faz na nossa rotina de forma mecânica que nós não percebemos. Quando eu estive cara a cara com a morte, com prognósticos negativos, laudos que identificavam um início de tratamento paliativo com um câncer de mama, com uma metástase já óssea, eu comecei a ter dentro desse momento, desses 3 anos de tratamento, 1 ano e meio acamada, a clareza de quanto nós somos milionárias. E isso não é sobre dinheiro. Poder sair, poder caminhar, poder se exercitar, poder pegar um sol. Eu fiquei 1 ano e meio sem poder pegar o sol nem pelo vidro da janela.
E o quanto que a gente começa a ver que várias coisas que a gente dá importância são tão pequenas. E é óbvio que eu não quero que vocês cheguem nesse momento, num momento de paralisação, de quase morte, para que vocês possam entender tantas coisas que não vale a pena a gente ficar nessa queda de braço. Não vale a pena a gente passar uma vida inteira tentando provar algo para alguém, tentando agradar a todos. A gente vai perdendo a nossa personalidade nesses momentos. A gente vai cedendo, a gente vai se anulando e chega lá na frente, quando acontece algo como aconteceu comigo, um divórcio, depois de 16 anos de casado, você pergunta, eu abdiquei tanto. Por que eu me anulei tanto? Por que eu me perdi tanto? Por que eu vivi mais a vida do outro do que a minha? Por que eu não me fortaleci e andei junto? Por que que eu queria provar tantas coisas nesse casamento? Porque em muitos momentos eu perdi meu feminino e estava, inclusive, querendo tomar posse do que era dele fazer. Existe um mundo de mulheres aí que diz, eu não preciso que ninguém troque meu chuveiro, eu troco. Não preciso que ninguém troque meu pneu, eu troco. Não, eu sei trocar pneu, mas eu não quero. Eu quero fazer outras coisas. Eu não preciso provar, eu não preciso competir. O feminino, ele é tão bonito, Deus fez tudo tão perfeito, Anne. Eu sei que de primeiro momento às vezes pode ser complicado as mulheres que estão ainda nessa vibração escutarem isso. Mas elas precisam focar no resultado dessas escolhas de fazer isso. Nós precisamos de mais fluidez. Nós precisamos de menos guerras, né? E é possível isso. Nós somos as intercessoras dentro do nosso lar. Nós somos as pessoas que edificamos. Nós somos a que gera os filhos, né? Olha que dádiva maravilhosa. Existe algo errado aí. Existe algo errado não somente aqui perto de nós, mas eu tenho certeza que esse vídeo vai chegar em várias mulheres que estão extremamente cansadas. Elas estão até mesmo rendidas, dispostas a fazer uma grande transformação. Nós estamos fazendo esse primeiro episódio aqui do podcast em início de 2026. Eu acho que sempre é muito profético, né? Começar coisas importantes, dar passos em direção, né, de mudança em inícios de anos. Então, eu acho, Anne, que fica aí para essas nossas ouvintes, né, as pessoas que estão assistindo esse episódio, possam já criar essa energia do início de ano para fazer essa verdadeira mudança. Com certeza. E quando a gente inicia aí novos ciclos, assim como a gente vem nesse início de ano, é um momento de decisões. É um momento em que a gente precisa parar de esperar os momentos ideais. O momento ideal é aquele que você decide fazer o aqui e agora, e por isso que hoje estamos também decidindo fazer o aqui e agora com o lançamento do EcoCast. E quantas vezes a gente deixou esse mesmo plano aqui no papel, num projeto, passando outras prioridades à frente e nos deixando de lado. Assim como eu trago esse exemplo do próprio podcast, a gente entende muitas vezes que isso a gente faz no dia a dia da nossa vida. A gente coloca o dinheiro em primeiro lugar. Quando eu tiver dinheiro, eu vou fazer tal situação. Quando eu tiver a situação ideal, eu vou conseguir dar uma pausa, fazer férias e viajar. Quando eu tiver filhos, o meu casamento ele vai ser resolvido. Quando eu tiver... Quando? Né? E como que você define aqui um recomeço verdadeiro para quem está aí hoje, esperando um cenário ideal, mas que precisa recomeçar já? Não somente nesses momentos difíceis, em vários momentos da minha vida, eu entendi que eu tinha que tomar decisões importantes. Eu não sabia como ia ser o amanhã. Eu não sabia para que direção, de fato, ir. Mas eu sabia que eu precisava dar o primeiro passo. Isso é algo que é bastante importante. Acho que o primeiro passo para começar a organizar as coisas dentro da tua vida e da tua casa é você parar e analisar todo o cenário. O que restou, né, daquele casamento? O que restou da tua identidade? O que restou do problema que você está passando, né? O que foi, o que ficou? Porque a gente perde. A gente sempre perde algo. E eu sempre penso nesse momento, no dia em que eu perdi minha filha no acidente de carro. E que eu sabia que naquele dia eu ainda iria passar pela despedida dela. Eu ia ainda passar por ter que ir para casa e encontrar todas as coisas dela e ela não ia estar. Eu ia ter que acordar no primeiro dia de manhã
sem a nossa maravilhosa e incrível rotina, aquela rotina que muitas pessoas reclamam, mas que é nada mais, nada menos do que a certificação de que está tudo certo. E eu precisei tomar decisões. Anne, a dor, ela paralisa de verdade. Eu sofri em todas essas situações, mas eu nunca me permiti não tomar decisões. Eu não sabia que essas decisões chegariam aqui, onde eu estou hoje. Uma mulher vitoriosa, onde tudo que eu passei eu converti em transformar a vida das pessoas, e eu não tinha nem ideia de que eu estaria aqui conversando contigo hoje sobre esse assunto. Mas eu tinha a certeza que eu precisava dar o primeiro passo. Nem sempre o primeiro passo ele é um passo extremamente significativo que vai fazer grandes mudanças iniciais. Mas nós precisamos começar devagarinho. E eu comecei assim, dando pequenos passos. Alguns momentos eu parava, respeitei muito a minha dor, vivi o meu luto, o luto do divórcio, porque o divórcio é também um luto. O luto, de fato, da perda dos meus filhos, detalhando, perdi 2 gestações, enfrentando, né, um diagnóstico de infertilidade desde os 18 anos e não aceitando esse diagnóstico. Tive 2 positivos durante 7 anos e eu perdi esses 2 bebês. E depois veio o Natan, que foi meu primeiro filho, em 2004, onde ele nasceu com uma formação cardíaca e acabou não sobrevivendo nas 24 horas de vida. E depois veio a minha amada Natália, que foi a minha filha que eu perdi no acidente de carro. E ela tinha 3 anos e meio de idade e a minha vida era toda voltada a ela. Então, assim, ali eu precisei tomar uma decisão, a decisão de continuar. É óbvio que eu não ia tomar uma decisão de continuar e iria saindo saltitando. Não, eu tive muita dificuldade de dar esses primeiros passos, mas eu sabia que eu precisava não me entregar, né? E é nesse momento, né, de dor, de falta de direcionamento, que as pessoas têm bastante dificuldade de continuar, de seguir ou de recomeçar. É um recomeço sem fantasias, né? Um recomeço encarando o real. Exatamente, o real. Quando a gente fala muitas vezes da força e do recomeço, eu sempre digo, não dá para romantizar, né? Não dá para romantizar uma dor forte ou o que você está sentindo. Encara isso de verdade. Vai ter dor, vai ter dor. Vai ter sofrimento, vai ter sofrimento. Vai ter dia que você vai dar um pequeno passo? Sim. Vai ter dias que você não vai conseguir dar nenhum, mas se respeite. A gente consegue dar passos sólidos e significativos quando a gente sabe que a gente não está mensurando um passo largo a algo que você não vai conseguir cumprir. Muitas vezes colocam-se planejamentos ou se obriga a estar daqui a 2 meses em tal lugar. Não, bota metas flexíveis. Eu coloquei metas. Primeiramente, eu não posso ficar em cima dessa cama. Eu não posso passar o dia inteiro chorando. Eu preciso evidenciar quais são as coisas que me motivam a levantar. Vida, a própria vida. Eu não sabia até chegar no quase morte o real, no mínimo detalhe, valor da vida, mas eu já sabia que viver era algo muito incrível e era algo muito bom. Eu tinha os meus pais que estavam também sofrendo pela neta. A minha mãe estava comigo nesse carro. A minha mãe assistiu tudo isso. A minha mãe não soube lidar com tudo isso. E eu também precisava me levantar pelo amor que eu tinha por eles. E assim eu fui listando todas as coisas que eram maiores do que a dor. E acreditando que se você olhasse aquele carro, você ia dizer assim, não sobreviveu ninguém. A minha mãe sobreviveu. Eu sobrevivi. E mais do que isso, Anne, no momento em que a minha filha estava nos últimos segundos de vida ali naquela estrada, eu que tinha um diagnóstico de infertilidade desde os 18 anos, que já tinha perdido 3 filhos, eu estava à frente de ver a perda da minha 4ª filha. E talvez uma não possibilidade de nunca mais ser mãe. Quem sabe aquilo ali era um ato generoso de Deus, misericórdia de Deus com a minha vida, em me proporcionar 3 anos e meio vivendo esse amor com a minha filha, a experiência do parto, do aleitamento, do carinho, de ouvir mamãe, mamãe eu te amo, mamãe você é linda, mamãe eu quero ter um cabelo como o seu, e tudo que nós construímos desses 3 anos e meio que vai estar aqui para sempre registrados no meu coração. E foram essas coisas e um extremo sentimento de gratidão, eu olhei para o céu e conversei com Deus.
Eu conversei com Deus naquele momento, tive clareza para isso. E eu falei, Deus, se o Senhor está levando mais um filho meu, eu sei que vai doer muito. Eu já mensurava isso, porque eu tinha perdido gestação, eu tinha perdido um bebê que eu tinha recém parido, e eu estava perdendo uma filha que eu tinha uma história, um contexto, eu sabia o cheiro dela, conhecia o tom da voz dela. A gente tinha uma história juntas. E naquele momento eu vi que tudo aquilo estava acabando e eu sabia como era se despedir de um filho. Eu falei, na verdade, eu não vou questionar o porquê dos teus desígnios, mas não me deixa só, não me desampara, porque eu sei que essa dor vai ser muito forte. Eu já estava pedindo. Então ali eu também me posicionei perante aos céus. Porque tudo que a gente liga aqui no céu, tudo que a gente liga aqui na terra, a gente liga ao céu. Sem querer, eu estava vivendo um dos momentos mais incríveis da minha vida, porque eu tinha engravidado um dia antes da Luísa. E a Luísa veio, uma criança prematura, a gestação vingou, graças a Deus, e ela foi o grande refrigério naquele momento. E aí eu trago de novo, os momentos em que a gente se permite, mesmo durante a dor, a gente observar e contemplar as flores que tem nestes caminhos. E são elas também que nós precisamos listar ali nos momentos que fazem com que a gente tenha motivação e vontade de acordar de manhã. Reacende propósitos. Muito, muito. Ela foi ali não somente um refrigério para toda a família, como ela foi uma resposta de Deus. Ali para mim foi muito clara aquela resposta dele. Eu estou contigo. Você pediu que eu estivesse contigo, que eu não te abandonasse, que você ia precisar, porque sozinha você não ia conseguir. Eu estou te enviando o que eu posso mandar de mais valioso nesse momento. Só que eu só descobri isso depois de quase 4 meses de gestação. Mas nesse tempo eu já tinha me posicionado, sem blasfemar, sem reclamar, e extremamente grata a tudo. E eu tive que tomar decisões. Cheguei em casa, vi as coisas dela, mandei encaixotar tudo, levantei lugares que cuidavam de crianças carentes, lugares de casas de passagens judiciais que recebiam bebês, e mandei todas as coisas em doações para essas organizações. Porque eu queria que a extensão da minha filha pudesse ser vivida em outras crianças. E essa decisão também foi uma decisão que encheu o meu coração. E é sobre isso que eu digo, sobre decisões. Todos os dias a gente precisa tomar decisões. Mesmo quando a gente não toma decisão, a gente está tomando uma decisão. Só que dessa forma você não vai saber nem o sentido. Mas quando você está tomando decisões importantes, isso vai estar refletindo também no teu recomeço. Não fantasie. Reorganize tudo que ficou, tudo que restou de você nesse tempo. Coloque em prioridades. O ânimo, ele é algo flexível, ele é algo que a gente pode treinar. Como treinar o ânimo? Nem todos os dias a gente acorda com vontade. O ânimo também não deixa de ser uma disciplina, né? A gente precisa forçar. A gente não faz só o que a gente gosta. A gente aprende isso na vida adulta. Bom se fosse, Bom né? se fosse, mas não. A gente levanta mesmo sem vontade. A gente vai mesmo sem ânimo. Não vou conseguir sair na rua, mas pelo menos eu vou levantar da cama e eu vou até o sofá. Um passo de cada vez. Um passo de cada vez, por mais que ele seja pequeno e por mais que a gente se sinta extremamente imperfeita. A gente precisa continuar caminhando. Sempre. Porque aí o chão aparece. O chão aparece. Exatamente. E é exatamente isso, Anne, que a gente vem trazendo dentro desse método. E é o que eu espero em todos os lugares que eu vou. Eu não quero ensinar as mulheres a serem fortes. Eu quero ensinar uma sustentação em momentos que a força não existir. Porque por mais que você seja treinado a ter força, eu duvido você ter forças em momentos como esse. Eu duvido você ter força quando você está tapado até aqui de problemas, de dívidas, de tristezas, vivendo um abandono, uma traição. É possível você exigir uma força de você. Por que fazer isso? Por quê? Não tem porquê. Nós, nesse método, e eu como mulher, eu não quero que as mulheres
se tornem inabaláveis depois de fazer esse método. Eu quero que elas não sejam mais emocionadas. Eu não quero que elas sejam faíscas que levantam um ânimo de uma palavra e daqui a pouco elas comecem a murchar. Ele não é um método motivacional, Não então. é motivacional. Ele é realista, ele não é um recomeço ideal, mas ele é um recomeço real. Para mulheres reais, de histórias reais. E por mais que a minha vida possa parecer um filme, ela não é, ela é uma história real. E teve muita ferida, teve muitas lágrimas, teve muito autoconhecimento, autossabotagem, falta de valorização, autovalorização, autoestima. Ou vocês acham que ficar com uma criança de 6 e uma de 7 em pleno tratamento, 5 meses de 3 anos, 5 meses de tratamento, receber um pedido de divórcio, e ele não foi morar na esquina, ele recebeu uma missão para ir para outro país. E eu fiquei com essas crianças. Muitas pessoas perguntam, Cris, você julga ele? Eu acho importante trazer isso, né? Que às vezes as coisas não é sobre o outro, é sobre nós. E as decisões e os processos que a gente precisa passar. E às vezes também, nós temos uma grande missão, somos escolhidas e preciosas. E o aprendizado é para nós. Nem todo mundo tem acesso a encarar tudo isso, né? Ele não quis me ver morrer. Ele já tinha perdido os filhos. Ele não aceitou passar. E até isso, às vezes, é importante a gente avaliar e limpar os nossos corações. Porque é sobre o outro, não é sobre você. E aí eu trago o perdão, que trava tantas vidas. É fácil a gente dizer que o perdão, ele é um mandamento, ele é uma ordem divina. Mas aqui nesse método a gente fala do perdão, sim. Mas a gente fala do perdão sem desmerecer a dor que nós sentimos. E isso mostra, Anne, que todos os conteúdos aqui, eles não são fantasiosos. Eles são reais, respeitando as dores de todas as mulheres. Porque eu já estive nesse lugar. Você entende? Sim. Eu já estive lá. Eu sei o quanto é difícil muitas vezes levantar, dar um passo, escovar um dente, vestir uma roupa, enfrentar o mundo, sair lá na rua. Eu sei. Para quem está olhando de fora, parece uma coisa boba. Mas nós não podemos desmerecer os nossos processos. E mais uma vez, os nossos passos, sejam eles pequenos ou grandes. Mas eu, por experiência própria, diria que hoje, né, diante de todo o problema que você possa estar passando, decisões importantes que você precisa tomar, coloque uma meta real para que você não tenha frustração no futuro. E você seja coerente e, mais ainda, muito empática com o que você está sentindo. Nesses momentos difíceis, eu nunca quis ser uma mulher maravilha, eu nunca quis resolver tudo na raça, eu nunca quis seguir algo que eu não iria conseguir. Eu vi que eu precisava olhar para dentro, chorar, processar e entender. E se eu não tivesse feito isso em todos os momentos da minha vida, talvez eu não tivesse construído a estrutura para estar aqui. E quando a gente entende que há decisões e ações que você precisa tomar na vida por si só, sozinha, a decisão ela está aqui dentro de você. Mas entendendo também que as ações, apesar de a força vital precisar vir de você, você não precisa estar sozinha. Você pode contar com um amigo, uma amiga, um familiar. E eu percebo, Cris, que no dia de hoje, as pessoas elas também podem contar contigo. Porque quando uma aluna, ou inclusive pessoas que às vezes assistem a tua palestra e ao final chegam para ti e ali percebem que foram tocadas e ajudadas, é uma maneira delas entenderem que elas não estão mais sozinhas. Então, quando alguém que está aqui nos assistindo, de repente, escolher entrar nesse método, é isso que acontece? Ela não vai mais estar sozinha? Você acompanha elas?
eu sempre busquei trazer que tudo isso que a gente tem aqui dentro, ele não é uma mentoria, ele não é uma história para ler, ele não é um conteúdo cheio de regrinhas, ele é algo muito humano, muito visceral, muito verdadeiro. Eu tenho muito carinho, muita entrega por tudo isso, e cada vez que eu acesso esse conteúdo, eu me emociono, né? Eu me emociono porque hoje eu estou aqui e eu faço tudo isso daqui porque eu quero viver de transformar a vida das mulheres, né? Eu acredito. Já faz isso. Eu quero abençoar ainda mais vidas. Eu quero abençoar muito mais vidas. O meu maior propósito hoje, além de viver essa fluidez que hoje Deus me permite viver, e chego até aqui, né, com tanta vontade de viver, com tanta alegria, completa e inteira, né, sem faltar nenhum pedaço. E cada vez vendo assim que eu realmente encontrei lá atrás a minha verdadeira identidade, e ao longo desse tempo como eu fui fortalecendo ela, eu fui vendo que eu não estava em busca de voltar a ser quem eu era antes de tudo isso acontecer, né? Isso ficou muito claro. Eu não estava no meu passado porque eu não estou mais lá. E eu não estava mais lá. As pessoas, elas querem muito que a gente evolua, que a gente tem que fazer treinamentos, que a gente tem que evoluir, que a gente tem que isso, que a gente tem que aquilo. Mas quando nós decidimos, de fato, mudar, crescer e evoluir, muitas vezes elas nos julgam, porque a gente não é mais aquela pessoa, porque a gente mudou certos comportamentos. Mas, ao mesmo tempo, a gente fica naquele vai e volta, porque não era isso, afinal de contas, que as pessoas queriam, que a gente evoluísse, que a gente conseguisse crescer. E eu percebo, conversando aqui contigo, muito sobre esse método da mulher virtuosa, sobre a tua história e sobre aquilo que a gente precisa vencer aqui nos nossos dias, é que existe um caminho para que a gente não só evolua, mas que a gente vença esse ruído de quem fica para trás, tentando nos puxar de volta. E quando a gente tem esse caminho, esse guia, esse GPS, fica muito mais fácil a gente ter uma direção para que a gente consiga, de fato, vencer essas barreiras, superar, ressignificar. Como você trouxe antes, é encontrar a nossa identidade. E dentro disso, a gente precisa não mais se colocar numa postura de vítimas das situações. Exatamente. E como é aqui que a gente percebe que eu preciso assumir o controle da minha vida, assumir a direção, mesmo que o cenário seja ruim. Como que você fez isso ao longo da sua vida? A primeira coisa é a gente assumir as nossas responsabilidades. Depois da escolha e desfazer escolhas de mudança, a gente precisa assumir a nossa responsabilidade. Naquele momento ali do acidente, eu poderia dizer, por que isso comigo? Né? E isso é uma postura de vitimismo. Às vezes, assim, no calor da emoção, a gente pode até vir a falar, né, coisas que não vão definir o nosso destino. Mas é bastante importante a gente chamar as responsabilidades e entender que, por que não comigo? O que eu vou fazer agora? Chamar as responsabilidades. Não terceirizar para outras pessoas. Não culpabilizar. Eu sempre digo que quando a responsabilidade é minha, eu amo, eu bato palmas. Daí você vai falar, como assim? Porque quando eu estou me responsabilizando e a culpa é minha, Anne, eu posso fazer a mudança na hora. Quando eu boto a culpa no outro, eu dependo que ele entenda que ele errou, que ele mude, que ele XYZ, entendeu? Então, se a responsabilidade é minha, traz aqui, qual é a minha responsabilidade? O que aconteceu? O que eu posso mudar? O que eu posso melhorar? Qual é a decisão, a atitude que eu posso tomar agora para resolver esse problema? E assim são as coisas, desde as pequenas coisas do dia a dia. Eu digo lá em casa que eu sou uma solucionadora de problemas. As meninas às vezes vêm, mãe, não sei o que. O que aconteceu? É isso? Então tá, então vamos resolver. Como que a gente pode resolver isso? E eu faço elas raciocinarem também. Como que a gente pode resolver essa situação? Nós temos tais opção.
opção essa, e elas vão raciocinando comigo. Porque eu quero ensinar desde pequena que as minhas filhas têm que entender que em situações de crise a gente precisa crescer. E em situações de crise a gente resolve o problema. A gente não diz que é culpa do outro, a gente não pergunta por que com a gente precisa puxar essas responsabilidades e aprender a ter coragem. E a gente fala muito sobre isso no método. E a gente fala também sobre coragem. Coragem é um atributo que a gente precisa também trabalhar. A gente não vai sair já no primeiro momento tendo coragem, mas a gente tem estratégias para que a gente possa elevar a nossa coragem. Desenvolvê-la. Crescer. Ao longo desses caminhos, desses desertos, eu achei que eu tinha que desenvolver alguns atributos que eu fui vendo que eu tinha. Eu já tinha. Mas somente aquela situação fez com que eu tivesse a força de ir lá buscar, encontrar e utilizar eles. Então, existem vários atributos. Talvez você é uma mulher extremamente corajosa e você ainda não sabe onde está a tua coragem. Quem sabe se você pegar... Eu gosto muito do papel, de repente a tua forma é outra. Eu trouxe muitos papéis porque eu gosto de ir anotando. De repente, você anotar as coisas que te fariam ter muita coragem, né? Em quais momentos você gostaria de ter a coragem? E começar a desenvolver isso. E o primeiro passo é a decisão de querer, porque tudo isso está dentro do método, de uma forma assim, muito sincera, de uma forma muito verdadeira. Tão verdadeira quanto a tua decisão de transformar a tua vida de uma maneira real, não paliativa. É uma decisão de um mapa que você vai ser detentora desse mapa. Esse mapa vai ser seu. E é o mapa que eu gostaria de ter recebido há 20 anos atrás, hein? E a gente vai vivendo e enfrentando situações. E que bom que as mulheres, assim como eu, terei a oportunidade de voltar a esse mapa quantas vezes forem necessárias. Porque muitas vezes a gente vai assistir a esse método, tirar as dúvidas, vivenciar isso em um momento. E aí a gente vai vivendo, a vida acontece, as situações fluem, muitas coisas a gente já vai ter uma postura diferente. Exatamente. A coisa vai acontecendo, mas se passaram 6 meses, muita coisa mudou. Então eu posso assistir de novo e entender e ressignificar outras coisas. É isso que você disse? Exatamente. Ali não somente vão ter conteúdos, mas vão ter encontros online, vão ter exercícios também para que a gente possa trabalhar esses atributos que a gente precisa ou resgatar ou desenvolver. A primeira coisa que a gente precisa botar é uma ordem. Não existe recomeço sem a ordem. A gente precisa organizar, colocar prioridades e assim começar. Isso é para tudo. E dentro dessa ordem a gente precisa ter algo muito importante, que é a constância. Nós precisamos ter essa constância. Essa decisão também precisa dessa constância, Anne. E eu acredito que muitas das mulheres que estão hoje nos assistindo, elas estão muito próximas dessa transformação. Porque eu digo, vem como você está, vem do jeito que você está nesse momento, que eu vou estar aqui do outro lado para segurar a tua mão. Porque eu sei o que você está passando. Eu sei o que você está sentindo. Não interessa o que ela está passando hoje. Todas as coisas que um ser humano pode sentir. Em momentos difíceis eu senti. Aí você vai dizer assim, mas é a Liz. A Liz é diferente. A Liz provavelmente é uma abençoada, é uma mulher diferente. Não. Eu sou uma mulher real que encontrou neste caminho, nas palestras, nos livros, muitas mulheres reais que também transformaram as suas vidas através do meu compartilhar. E é por isso que eu digo que eu tenho algo muito precioso e que eu reconheço isso. E é por isso também que a gente vai percorrer tantas coisas importantes para a mulher. Não somente o que a gente está falando aqui, mas muito mais. Aumente as suas expectativas. Nós vamos passar, sim,
pela reconstrução da tua identidade, fortalecimento da tua identidade. Nós vamos passar pela tua carreira, pelos teus negócios, pela tua vida financeira. Nós vamos passar pela tua inteligência emocional, pelos atributos que você precisa desenvolver ou reconhecer em você. Nós vamos passar pelo espírito, pela cura do espírito. Nós vamos te selar. Nós vamos te colocar um selo de escolhida para viver um novo tempo da tua história e da tua vida. Isso é muito importante para mim. Isso dá sentido a tudo que eu passei. Isso é o que eu escolhi para fazer sentido. Não foi à toa. Não foi em vão. Eu passei, eu aprendi em momentos difíceis. Foram lágrimas no secreto, foram situações que humanamente eu achei em certas situações que eu não iria suportar. Mas hoje eu vejo que Deus estava me dando uma grande missão. E é exatamente assim que eu quero viver até os meus últimos dias. Transformando, inspirando, motivando e orientando mulheres a buscar o seu inteiro. É a liberdade de ser quem você é. É conseguir, através de tudo isso, essa autorresponsabilidade que você trouxe, e não ter mais essa sensação de culpa, e sim liberdade dentro dessa autorresponsabilidade para a gente guiar e tomar as nossas decisões. E aqui existe também um momento muito comum que acontece nos dias de hoje, dentro da internet, dentro de muitos cursos, muitas mentorias, que é aquele otimismo. Vai lá, você consegue, uhul, vamos em frente, vamos ficar milionários, porque só isso importa. E, na verdade, a gente percebe que o buraco e a nossa vida, ela é muito mais embaixo, ela é muito mais profunda, ela é muito mais necessário ter pessoas reais, assim como você, para guiar, de fato, essas pessoas. Eu te conheço há muitos anos e tu me inspira demais. E cada vez que muitas vezes eu enfrento desafios, eu digo, nossa, a Liz venceu, eu vou vencer. E dentro disso agora você envelopou todo esse legado para que a gente conseguisse olhar com organização para esse método e entender, eu vou vencer, veio muito de mim ali, daquele momento, mas como? Como eu vou vencer? Cadê essas ferramentas? Cadê essas habilidades que eu preciso desenvolver? Qual é o caminho? Então, dentro do método do programa da Mulher Virtuosa, eu vou encontrar esse GPS para guiar ali. Agora eu vou nesse ponto, agora eu vou nesse outro. E aqui eu vou tendo uma série de exercícios para colocar isso tudo em prática. E quando isso acontece, a gente sai daquele otimismo tóxico de que é só uma festa, de que tudo é lindo, de que a postagem é perfeita, de que a vida dos outros é perfeita, e a gente entende a nossa realidade e entende que sim, a gente precisa enfrentar com otimismo, mas a gente consegue, dentro da nossa realidade, dar esses passos. E quando a gente entende isso, eu queria que você trouxesse um pouquinho para nós da importância da gente tomar consciência sobre esses momentos e o quanto é perigoso quando a gente, mulher principalmente, que é para quem a gente está aqui conversando hoje, acaba mentindo para nós mesmos, falando, cara, tá tudo bem. E a gente esconde embaixo do tapete situações que a gente não quer enfrentar. E você falou muito sobre enfrentar de peito aberto, tomando decisões. Então, por que você acredita que é perigoso aí a gente ficar falando para si mesmo tá tudo bem e vedar os olhos? Nesse momento a gente está aumentando ainda mais os problemas, né? A gente está mascarando, a gente está deixando de viver o melhor tempo da nossa vida. E mais uma vez eu trago o meu momento acamada, onde ali eu queria mais um dia e mais um dia. E quando eu recebi ali aquele documento que falava mesmo, né? Umas prescrições sobre o meu quadro clínico e que trazia muito forte a morte. A palavra morte estava escrita. Ela estava escrita ali. E eu compartilho isso no meu Instagram. Eu pensava muito sobre quantos dias eu me permiti sofrer. Quantos dias eu me permiti ser humilhada.
Quantos dias eu alimentei algo que me destruiu? Quantos dias eu perdi sol chorando por algo que alguém me feriu? E aí a gente começa a ter sentido, né, e do real valor de um dia. Então, a partir de hoje, não jogue mais o seu problema para baixo do tapete. Lá no fim da vida, eu tenho certeza que a gente vai fazer essa avaliação. Eu queria ter só mais um dia, como eu fiz, no auge dos meus 40 e poucos anos. Jovem. Muito jovem. Para morrer. E eu pensava, mais um dia. Mais um dia. Mais um dia que talvez esses medicamentos comecem a fazer sentido dentro do meu organismo. Mais um dia, quem sabe, que todos esses procedimentos vão me curar. Mais um dia que talvez a cura seja revelada, porque eu acredito que ela já exista, né? E aí a gente entra numa polêmica maior que não é o caso. Mas tudo foi para um grande ensinamento e uma grande missão. E o que hoje eu posso dizer sobre essa missão é que eu estou pronta. Que eu nunca estive tão pronta. E que eu estou mais forte do que nunca para cumprir essa missão. Enfrentar o primeiro passo para a cura. Enfrentar a verdade de que existe uma saída para um recomeço feliz. Existe a possibilidade de você passar por coisas muito difíceis e mesmo assim sorrir. Que existe sim uma data para o luto acabar. Que a dor do luto vira assim uma linda saudade. E eram todas essas respostas que eu queria lá atrás. Até quando vai ser? Até quando vai doer? O que eu faço? Como eu faço? Para que lado que eu dou esse passo? E eu não tinha. E hoje isso existe. E você que está aqui assistindo o podcast está podendo ter acesso a essa informação. Porque eu sei exatamente cada palavra que está escrita aqui dentro. E eu sei a transformação que isso aqui vai gerar. E eu sei também sobre a minha disposição e o meu acordo com cada uma que vai acessar, que nós vamos caminhar juntas. E se eu pudesse deixar alguma coisa aqui, Anne, para essas mulheres, é que vocês repitam algo muito, muito profético e muito sincero, muito verdadeiro, que eu também repito muito. Eu posso, eu escolho, eu decido, eu venço e eu vivo. Amém. 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 Quero te agradecer, Anne, por esse espaço, por todo o carinho, né? Todo o respeito que você sempre teve com a minha história e hoje está aqui propagando para mais mulheres. A gente que agradece por te receber aqui e ter ouvido não só a tua história, mas todas as decisões que você tomou perante ela, para que você pudesse estar aqui de braços abertos para acolher outras mulheres que também precisam dessa orientação, desse guia, desse mapa que esse programa vai trazer. E então quero te agradecer muito por estar aqui de fato conosco, por ter aberto o teu coração para trazer essa mensagem, que eu tenho certeza que muitas talvez já conheciam partes da tua história, mas muitas eu tenho certeza que se surpreenderam com o que ouviram, porque por vezes nós mesmos nos perguntamos, e se fosse comigo, será que eu teria toda essa força? Mas eu entendo, agora com toda essa nossa conversa, que nem tudo é só na nossa força do braço. Como você disse, a gente precisa alimentar o nosso espírito, e quando a gente faz isso, vem uma força muito maior nos auxiliando, para que a gente consiga, sim, dar conta, e sim dar mais passos, um passo de cada vez. E dando esses passos, é que eu queria encerrar a nossa conversa aqui hoje, agradecendo mais uma vez por você ter se disponibilizado de vir de tão longe para estar aqui com a gente hoje dentro desse EcoCast, compartilhando a tua história, trazendo essa novidade do lançamento do teu método, que eu tenho certeza que vai aí apoiar e transformar a vida de milhares de mulheres, assim como você que está aqui assistindo. Não deixe de ir lá no perfil da Liz, no Instagram,
Deixa aqui pra gente teu arroba, para que elas consigam aí, então, te encontrar também. Sim, já vamos começar a se encontrar. Meu Instagram, então, é @Liz com Z, Cristine Soares. Estou lá já de braços abertos para a gente começar esse relacionamento e dar o pontapé inicial aí para a grande transformação, eu creio. É isso aí. E se você quiser ficar acompanhando mais histórias inspiradoras, assim como a gente acompanhou agora a da Liz, essa história de superação e de renovo, fica aqui com a gente e lembre de se inscrever no nosso canal. Acompanhe também a gente nas redes sociais, @EcoGM. Eco, assim como está aqui o nome do nosso canal, ECKOGM. Então, espero vocês para mais um episódio do EcoCast. Mas antes de encerrar, eu quero agradecer novamente os nossos patrocinadores que tornaram esse podcast possível dentro do grupo Caide, em que a gente tem a Conecta Imóveis, a Clube Turismo Santa Rosa, a Letos, a Acreditar e a Kingdom. Obrigada por acreditarem no nosso projeto e podermos ecoar muitas histórias inspiradoras para você e para o mundo.